teu lugar, diga comigo: Senhor, rasga tudo, mas fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Amém? Hey! Até eu fiquei surpreso em relação à mensagem que Deus me deu hoje. E talvez você se surpreenda também pela forma que Deus vai falar com você hoje. E eu fiquei tão surpreso porque Deus agora está me usando de uma forma que eu nunca imaginei que Deus me usaria, a fim de que as pessoas possam crescer, não somente espiritualmente, mas e emocionalmente, essas coisas. Diga assim comigo: que eu cresça na graça, na estatura e no conhecimento. Não, e nesse tema tão propício aqui na Nasci para Deus esse ano, servindo a Deus e amando o próximo, eu disse servindo a Deus e amando. Logo eu começo a imaginar que é impossível você servir sem fé. Não há como servir a Deus sem, eu disse sem. Em Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você tem convicção de que Deus vai fazer. Ou seja, a fé é a certeza. Eu disse que a fé é a certeza. Eu disse que em Hebreus 11 diz que a fé é e a convicção das coisas que você não vê, mas você tem certeza que Deus vai fazer. Você tem convicção de que Deus vai fazer. Diga comigo: fé é a certeza e a convicção de que Deus vai fazer. Não, e em Hebreus 11, verso 6, diz que sem fé é impossível. Ei, sem fé é impossível. Se sem fé é impossível, como servir a Deus sem fé? Em Hebreus 10, 38, diz que o cristão vai viver pela... E se ele recuar, Deus não tem mais prazer nele. Olha para quem está perto de você e diga assim: você precisa avançar com fé, porque é a fé que te dará a vida que Deus sonha para você. Sabe o que você precisa compreender? Que a palavra nos aconselha a andar de... Não, ouvi. A palavra nos aconselha a andar de... Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Se em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza e a convicção, a certeza e a convicção, eu disse então eu tenho que andar com... Não vou... se o ser humano foi levantado por Deus para andar com... Por que nós estamos vacilando e oscilando tanto? Porque a nossa fé sofreu uma distorção. E a fé hoje em dia dentro da igreja não é a fé que dá certeza e convicção. A fé que traz... Porque se a fé ela traz certeza e convicção, a fé é o que eu sinto? Não, a fé é o que eu sinto? A fé é o que me emociona? Diga comigo: a fé não é sentimento, não é emoção, é certeza e convicção. Se a fé não é sentimento, se a fé não é emoção, escuta, se a fé ela é certeza e convicção, então a fé ela se move no campo do intelecto, ela se move no campo racional e não emocional. E é aí que a igreja fracassa. Sabe por quê? Porque não existe um lugar no mundo, escuta, eu disse que não existe um lugar mais emocional do que a igreja. Como a igreja é emocional. Tanto é que o número de pregadores e ministros de louvores, que é a hora que pega o microfone, pergunta: quem está sentindo Deus aqui, diga amém. Aí todo mundo, amém. Esses dias perguntaram: quem está sentindo Deus aqui? Todo mundo disse amém. Eu não disse. Eu não estava.
Tem gente que não está sentindo Deus e está dizendo que está. Pastor André, você está sentindo Deus aqui hoje na Nasce para Deus? Não. Aí você não está sentindo Deus aqui? Não. Onde está escrito que eu tenho que sentir Ele aqui? Mas Ele está aqui. Não, isso eu tenho certeza e convicção. Por que você tem certeza e convicção? Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Eu tenho certeza e convicção de que Ele está aqui, mas não estou sentindo. O problema é que a igreja está sentindo demais. E está sentindo até coisa que não é de Deus. Olha para quem está perto de você e diga assim: segura seu sentimento e desperta a certeza e a convicção. Olha aqui, a pessoa diz assim: nossa, eu estou sentindo Deus aqui, nasce para Deus. Aí você pergunta: você tem certeza? A pessoa faz: não, mas eu estou sentindo Deus aqui. Você tem convicção do que você está falando? Pode ser o ar-condicionado, né? Sabe por quê? Porque sentimento não é certeza e nem convicção. Sentimento não é certeza e nem convicção. Sentimento não é. Então para de sentir, irmão, e tenha mais certeza e convicção do que você está vivendo. Eu não quero servir a Deus por algo que eu senti e por algo que me emocionou. Eu quero servir a Deus por algo que eu tenho certeza, por algo que me traz convicção. E eu tenho certeza e convicção que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eu tenho a certeza e a convicção de que Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu tenho a certeza e a convicção de que em breve Ele vai arrebatar o seu povo. Isso não é sentimento, isso não é emoção, é convicção. Igreja, olha para quem está perto de você e diga assim: cuidado com os seus sentimentos. É muita gente querendo servir a Deus com as suas emoções, servir a Deus com as suas. A Bíblia diz que Jesus tinha sentimento e emoção, Jesus chorou. Eu disse que Jesus, João 11:35, Jesus chorou. Ele tinha sentimento, ele tinha emoção, tinha. Mas em nenhum momento ele deixou os sentimentos e as suas anular a fé. Por quê? Porque a fé não é sentimental e nem emocional. A fé ela é inteligente. Escuta, a fé não é sentimental e nem emocional. A fé ela é. Não ouvi. A fé ela é. Irmão, ninguém engana a fé. Ninguém. Por quê? Porque a fé é objetiva. A fé é verificável. A fé é relevante. A fé é sensata. A fé não é uma utopia. A fé, ela te leva a refletir, a pensar, a repensar, a analisar, examinar, questionar e discernir. Por isso, irmão, que ninguém me leva com sentimento e emoção. Eu tenho fé, a minha fé é inteligente e campeão. Já que é para entregar algo de Deus para mim, que seja de Deus. Porque a minha fé, ela me faz verificar. A minha fé, ela me faz analisar, examinar. Ela me faz questionar e ela me faz discernir. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a fé inteligente rompe. A emocional te leva ao fracasso. Então a fé emocional é aquela fé que você tem em Jesus até ninguém na igreja te machucar. Alguém te machucou na igreja, você faz: eu vou pedir uma direção de outro ministério. Cara, você acredita que a irmã me bloqueou? Você acredita que eu liguei para a pastora não me atendeu? Você acredita que o pastor nunca foi fazer uma visita na minha casa? Você acredita que as pessoas na igreja não me dão atenção? Olha para quem está perto de você e diga assim: entenda que com uma fé emocional, você nunca vai romper. Todas as vezes que as suas emoções e os seus sentimentos aflorar, você vai anular a fé. A emoção e os sentimentos anulam a fé, querido. As emoções e os sentimentos anulam porque a fé não é emocional e nem sentimental. A fé é a certeza, ela é a convicção, ela é objetiva, ela é sensata e ela é relevante. A fé, ela não me deixa se abater porque alguém não gostou de mim, porque alguém não me cumprimentou, porque alguém virou a cara para mim, porque alguém não foi me visitar, porque alguém não me ligou, porque alguém não me atendeu, porque alguém me removeu, porque alguém me bloqueou. Ei, irmão, o que é isso? Os irmãos disseram assim para mim: pastor, eu queria tanto que você me desse uma palavra. Eu falei: quinta e domingo eu estou pregando, não aparece na igreja.
Ele falou, pastor, mas eu estava precisando de uma palavra. Eu falei, quinta e domingo eu tenho uma palavra de Deus, vai para a igreja. Ah, pastor, não tem como você vir aqui na minha casa? Eu falei, não. Ah, pastor, eu queria uma visita. Eu falei, eu também, quinta e domingo. Sabe o que a gente tem que aprender, irmão? A gente tem que aprender que a fé, ela não recua. A fé, ela avança. A fé te faz entender que comodismo é morte. A fé te faz entender que as coisas não vão nascer em pé de árvore. Você tem que avançar, você tem que reagir, você tem que se levantar, disposto a fazer teu melhor. Para de ficar esperando os outros te dar atenção, os outros te dar carinho, os outros te elogiar. Escuta, uma dose de amor próprio, por favor. A fé te faz entender o que Josué entendeu. O Senhor disse assim para Josué: Josué, levanta, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Até quando você vai achar que Deus é só com o teu pastor? Irmão, nos dias que eu tive mal, sabe qual foi o dia que o meu pastor me ligou? Nunca. Os dias que eu não estava bem, eu estava no chão. Sabe qual foi o dia que o meu pastor foi me visitar na minha casa? Nunca. Não, sinceramente, eu não me lembro do meu pastor, no começo da minha conversão, me ligar, me mandar mensagem no WhatsApp, gravar áudio, me visitar. E eu estou aqui. Por que você quer ser carregada, alisada? Mas pastor André, você acha errado, pastor? Não acho errado. É que não dá sempre. E não dá, é para fazer com frequência. Por isso que você precisa entender que Jesus não vai deixar você fazer ninguém na igreja tábua de salvação para você. Para de exigir que as pessoas morram por você. Jesus já morreu na cruz para que você se levante na tua casa, tome vergonha na tua cara e vá para a igreja, irmã. Mas a irmã esses dias disse assim para mim: pastor, eu não vim na Santa Ceia. Eu falei, eu percebi. Ela falou, você nem me ligou? Eu falei, você que devia ter me ligado, me dando satisfação, porque você não veio. Ela falou assim, mas eu passei por situações difíceis. Eu falei, então a bola de cristal eu ainda não achei. Eu preciso, irmã, que a irmã avisa. Ninguém levou Santa Ceia na minha casa. Eu falei, onde está escrito na Bíblia que eu tenho que levar a ceia na sua casa? A Santa Ceia é algo que você toma com o corpo, para que o sangue corra no organismo, não em casa sozinho. Eu falei, mas fiquei sabendo que leva, às vezes a gente tem muita misericórdia e leva. Quando a pessoa já está na UTI, já está quase para lá, para cá, levantou a mão, Deus puxou, a gente leva. Sabe, irmão, sabe qual é o nosso problema? Eu e você estamos permitindo algumas pessoas se apegar a gente emocionalmente. E sabe por que você permite algumas pessoas se apegar a você emocionalmente? Porque você também é doente. Então você fica alimentando a carência de algumas pessoas que estão perto de você, só para você se sentir importante. Ô irmão, para com isso. Você está fazendo mal para a pessoa e mal para você. Hoje o Senhor manda eu dizer para algumas pessoas: para de terceirizar a tua felicidade. Para de responsabilizar teu marido, seus filhos, tua amiga, teu amigo, teu pastor pela sua felicidade. Irmão, levanta a tua cabeça e vai ser feliz. Abra a tua boca e declare que a tua felicidade não vem desse casamento, não vem desse noivado, não vem desse namoro, não vem desse líder, não vem dessa pregação, não vem do grupo de louvor. A tua felicidade vem de Deus, querido. A tua felicidade vem de Deus. A tua felicidade vem de Deus, campeão. Hoje o Senhor manda eu dizer para algumas pessoas: para de ser passageiro na própria história. Comece a se levantar como protagonista na tua própria história. Quando eu sou passageiro na minha própria história, quando eu começo a terceirizar os outros pelos meus sonhos, meus projetos e meus planos. Eu sou responsável pela minha libertação. Eu sou responsável pela minha cura. Eu sou responsável pela minha felicidade. Deus não me levantou para ficar procurando culpado. Deus me levantou para assumir que eu sou capaz. Eu tenho habilidade, eu tenho competência, eu tenho talento, eu tenho vocação, eu tenho chamada. E é tempo de abrir a boca e declarar que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A igreja é muito emocional.
mas não veio me visitar, não olhou para minha cara. Ô irmão, para com isso. Olha para quem está do teu lado e diga assim: menos, mais certeza, mais convicção, mais inteligência. Sabe o que está faltando para a igreja? Inteligência. Inteligência. Mas eu sou cheia do poder burra. Mas eu rodo no manto, roda burra. Mas falei um monte de língua estranha. E para que serve a língua estranha, irmã? Não falou burra. A Bíblia diz que quando eu falo em língua estranha, eu estou me edificando. Eu não edifico vocês, mas eu me edifico, porque eu estou falando em secreto com Deus. Quer ver eu me edificar agora? Ó. Alamanchou e assau e acando e derrece cambadauia. Remandu e assou e acandarauia. Aua subidamanchou e assauia. Percanto plafaço. Dou e abando e derrece candarauia. Eu não falo língua estranha porque eu não sinto. Isso é emocional, querido. Eu falo porque eu sou inteligente. Falo em qualquer lugar. Estou no aeroporto, eu falo. Chego no mercado, vi uma promoção, eu tal assou e acandarauia. Irmão, me edifico. Olha para quem está perto de você e diga assim: as suas armas de guerra não são carnais, são poderosas em Deus. Seja inteligente, seja inteligente, seja inteligente, seja inteligente, seja inteligente, seja inteligente, querido. Diga comigo: eu preciso dessa fé inteligente, que me impulsiona, que me ativa. Irmão, a fé inteligente, ela te faz ser uma pessoa objetiva, uma pessoa pertinente, uma pessoa verificável, uma pessoa relevante, uma pessoa sensata. A fé não sente nada, a fé te dá certeza das coisas. Eu estou cansado de quem sente as coisas, irmão. Se montar a igreja, a comunidade evangélica, autocomiseração em top. Porque a galera da autocomiseração só cresce dentro da igreja. Eu estou ferida, fui ferida, vim ferida, estou machucada, vim machucada, fui mais machucada, estou saindo machucada. Vou comprar um band-aid lá em Itu para você. Para de responsabilizar os outros pela sua cura. Nós, como homens de Deus, só podemos apontar, sinalizar o caminho da cura. Quem tem que trilhar é você. E sabe por que você não é curada? Porque você não gosta de sentir dor. E não existe cura sem dor. E o mundo não quer sentir dor. Tanto é que o remédio que mais vende no Brasil é o analgésico. Em primeiro lugar, o Dorflex. Ninguém quer sentir. Só que quando colocaram um anestésico na boca de Jesus, a hora que ele estava pregado na cruz, que era a mirra misturada com vinagre, a hora que ele viu que o anestésico tinha sido colocado na boca dele, ele juntou e ele cuspiu. Era uma forma de ele dizer para mim e para você: a dor precisa ser sentida, a dor precisa ser. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu disse que a dor é inevitável, mas o sofrimento é. Nos dias de dor, eu tenho duas opções. Eu disse que nos dias de dor eu tenho quantas opções? Ou eu sofro, ou eu amadureço. Só tem uma forma da gente amadurecer: em dias de dores. Em dias de dores. E quando eu tenho uma fé inteligente, é quando eu entendo que às vezes precisa doer como nunca, para nunca mais doer. Então eu não vou ficar sofrendo pelos cantos da Nasci para Deus. A fé não reclama, viu, irmão? Deixa eu dizer para você: a fé não reclama. Mas você viu que ela não falou comigo? Você viu que não foi me visitar? Você viu que não me... A fé não reclama. A fé te faz ter a convicção de que dias melhores, coisa boa é você andar com quem tem. E não é uma fé emocional, não. É uma fé inteligente. É uma fé inteligente. Eu disse que é uma fé. Agora apareceu outra fé na igreja. Outra fé. A fé ilusória. Gente, essa fé, eu tenho uma bronca dessa fé. Quando eu falo de fé ilusória, quando eu falo de fé, é quando eu prego e você tem fé e acredita. É quando o pastor Ney prega, você tem fé e você acredita. Aí vem a pastora Andréia, ela prega, você tem fé e acredita. O problema é que você, pela fé, acredita, mas você não se posiciona. Então a tua fé te faz acreditar em profecia, pregação e revelação, mas não te faz parar de ter relação sexual com a tua namorada. Não te faz parar
de consumir pornografia, não te faz parar de trair a tua esposa. A tua fé te faz acreditar em todas as pregações que são liberadas lá Nasci para Deus, mas é uma fé que não te leva a dizimar, não te leva a se batizar, não te leva a ceiar, não te leva a primiciar o... Irmão, você quer o quê, querido? Ah, mas eu creio nas coisas que é liberada no altar, mas não toma vergonha na cara, campeão. Não toma vergonha na cara, irmã. Está tão divertido hoje, né, gente? Vamos falar assim. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a fé ilusória te faz acreditar em revelação, profecia, palavra, mas o posicionamento nunca acontece. E se você tem fé para acreditar na revelação, na profecia, na palavra liberada, e você não se posiciona, você nunca vai viver as realizações da profecia, da revelação e da palavra, querido. O que eu faço, pastor? Se posiciona, toma a decisão de se batizar, de dizimar, de congregar, de ceiar, de primiciar, toma a decisão de casar, irmão. Sabe o que você precisa compreender? É tempo de você ter uma fé inteligente. Uma fé que não te deixa caminhar pelas emoções, uma fé que não te deixa fora da posição, mas uma fé que te faz pensar, uma fé que te faz repensar, uma fé que te faz analisar, uma fé que te faz examinar, uma fé que te faz refletir, uma fé que te faz discernir. Diga: essa é a fé que eu preciso. Hoje eu vim falar sobre 4 características. Quantas características? Que levam a pessoa a alcançar uma fé inteligente. Quantas características eu vim falar que levam uma pessoa a alcançar uma fé inteligente? E ela está nessa palavra que eu li. A Bíblia diz que passado 3 dias, quantos dias? 3. Quantos dias? 3. Encontraram Jesus numa rave. Oi? Oi? Encontraram ele num boteco. Encontraram ele no lado de fora, na calçada de um bar. Encontraram ele dentro do templo. Encontraram ele dentro do... Quer ter uma fé inteligente? Que você seja sempre encontrado dentro do... Não na tua casa, viu? Detesta aqueles irmãos que dizem: para quem ir na igreja? Eu sirvo a Deus aqui na minha casa. Essa galera de sirvo a Deus na minha casa não me desce. Por que, pastor André? Porque congregar não é um pedido, é uma ordem. O Senhor não está te convidando, congregar, vem congregar, não, congregai-vos, é uma ordem. Ah, mas eu posso servir a Deus aqui na minha casa. Não pode. Por quê? Porque aqui é a casa dele. Mas qual é a diferença de falar com Deus aqui e na minha casa? Que na tua casa você fuma, você bebe, você se masturba, você vê programa que não deve. Aqui não, você percebeu que você não acendeu nenhum cigarro até agora? Os fumantes ficam tudo nervosos nessa hora que eu falo. Percebeu que não tomou uma cerveja ainda? Percebeu que não foi para o banheiro fazer palhaçada? Hoje o Senhor manda eu te dizer: aqui é a minha casa. E é aqui que eu quero te ver. É aqui que eu quero te ver. É aqui que eu quero te ver. Jesus foi encontrado dentro do templo. Ele foi encontrado dentro do... E sabe o que me chama mais atenção? Encontraram ele agachado. Pode abrir lá no texto. Encontraram ele agachado? De pé? Encontraram ele como? Não ouvi? Assentado. Olha lá, projetaram, ó. Encontraram ele assentado. Ele estava no meio de quem? No meio de quem? No meio de quem ele estava? Doutor. Ah, não era da galera do rap? Do funk? Médicos? Advogados? Doutores da lei. Pessoas que conheciam a palavra de... Pessoas que conheciam a palavra de... Como é bom quando Deus coloca você assentado no meio de quem conhece a palavra de... Ele estava o quê? Assentado. A primeira característica de quem vai alcançar uma fé inteligente: ele se... Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Ele se assenta. Gente, eu tenho uma implicância daquela galerinha que fica andando na igreja. É um fogo cerrado no peito que não dá descanso. Que você levanta, mas eu tenho sede, traz uma garrafa de água da casa. Ah, mas eu tenho vontade de ir no banheiro, vai antes do culto. Vai para o cinema várias vezes e não fica levantando da cadeira do cinema. Assistiu aquela saga infernal inteira. Com o dente seco de vontade de comer pipoca, não levantou. Agora aqui quer levantar?
que esse Exu Giramundo roçando, tormentando você? Olha para quem está do teu lado e diga assim: se assenta. O problema de quem fica andando para a igreja é que a palavra, ela segue uma linha profética. Escuta, toda palavra liberada no altar, ela segue uma linha. E no momento que você levantou, você foi roubado, porque a distração rouba a unção. Aprenda a se assentar, aprenda a se assentar. Eu disse aprenda a se assentar. Escuta, quem não se assenta para aprender, para mim não presta para ensinar. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 1, que Jesus se assentou no barco para ensinar. Jesus se assentou no barco para... Porque em Lucas 2, 46, ele se assentou para aprender. Se você não se assenta para ouvir ninguém, não vem querer abrir tua boca para falar para mim, irmão. Eu não ouço uma pessoa que não se assenta para aprender. Eu não ouço um pastor que não tem pastor. Todo pastor que não tem pastor está fadado ao fracasso. Todo mundo precisa uma hora se assentar. Todo mundo precisa uma hora se assentar. Se assentar, irmão, para aprender. Quem se assenta tem raiz. Quem se assenta tem maturidade. Quem se assenta tem alicerce. Quem se assenta cresce. Sabe o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28? Está escrito assim, ó: quem se assenta calcula o preço. Quem não se assenta não consegue calcular o preço. Eu disse que quem não se assenta não consegue calcular o... Faz as coisas no impulso, faz as coisas na emoção, faz as coisas na empolgação. Agora, quem se assenta... Você já foi fazer uma viagem? E aí você vai fazer essas viagens, eu acho que você deve ter feito uma viagem, essa galera, tudo cara que tem um povo que é viajado. Aí você vai fazer uma viagem, aí no meio da viagem você é abordado por um povo que tem uma camiseta sempre chamativa, aí fala assim: vem aqui, que agora tem um pacote de viagem, queremos oferecer para você. Não, obrigado, não, se você vier aqui, você vai entrar em um parque de graça. Eu falei: pô, de graça que eu tenho, senta. Aí você assenta, a pessoa dá café para você, dá amendoim, dá nós. Então, tem um pacote que se você paga, tal, você viaja para todo lugar, você vai para Orlando, você vai para Flórida, você vai para Cancún, e o pacote é maravilhoso. E aí, você quer café? Eu falei: quero ter mais um café. Eu falei: quero mais café, que eu bebo café até soltar o intestino mesmo, que é de graça, eu vou bebendo e eu vou ouvindo a pessoa. Então aí tem o valor que eles apresentam para você. Escuta, o valor que eles apresentam para... É um valor pequeno, cabe no teu bolso, maravilhoso, mas aí você vai ver o contrato, é 10 anos. Aquele valor em 10 anos, pelo amor de Deus. Mas você só vai ver o quanto vai ficar em 10 se você se assentar para calcular. Sabe por que você ainda conserva essa amizade? Porque você ainda não se assentou para calcular o preço dessa amizade. Senão você já chutava esse voodoo faz tempo. Sabe por quê? Porque essa amizade já está custando caro para você. Só um toque que eu estou dando. Esse namoro já está custando... Se você tivesse se assentado para calcular esse casamento, você não tinha casado. I'm sorry. Você não tinha casado. Esse casamento saiu caro para você. Porque agora, o que você resolve agora, que agora Deus detesta o divórcio? O que você faz? Você morre. Você pega uma baleia azul, cumpre 50 desafios, você se mata. Porque é só o jeito de sair do casamento. Aí você começa a observar que quem se assenta, calcula o preço. Quem se assenta, calcula o... Lucas 14, 28, quem se assenta, calcula o preço. E hoje o Senhor manda eu te dizer: eu estou te botando assentada esse ano. Eu estou te botando assentado esse ano, porque você vai calcular o preço dos projetos, dos planos e da obra que eu tenho na tua vida. E você vai entender que eu patrocino. Se eu chamo, eu patrocino. Se eu aponto, eu pago a conta. E a minha palavra é fiel para cumprir na tua vida, diz o Senhor. Escuta, Jesus estava assentado. Eu disse que ele estava assentado. Também a pergunta não é se você está assentado. A pergunta é: no meio de quem você está se assentando? Porque Jesus estava assentado no meio dos doutores que tinham conhecimento da palavra de... Você está se assentando no meio de quem, irmão? Com quem você se assenta na pizzaria, na lanchonete, no restaurante? Porque a Bíblia diz que Deus detesta aqueles que se assentam na roda dos... Deixa eu só dizer uma coisa para você: roda dos escarnecedores não é só sogra que fuma que nem o diabo e não serve a Deus. Não é a tua cunhada endemoniada, que aquela tem o kit Exu dentro da casa, fofoca quase a sua vida inteira. Não é sua cunhada que não serve a Deus, não. Não é a macumbeira, a sua vizinha, não. Roda dos escarnecedores são aqueles que conhecem a palavra, tomam a ceia, foram batizados, rodam até no poder na vigília.
mas se ajuntam para falar mal da igreja e para falar mal dos irmãos no final de semana. Roda dos escarnecedores é aquela galera que já teve um encontro com Jesus, sabe o que é o evangelho, mas se ajunta para detonar a obra de Deus. Quer um conselho? Se levanta do meio desse povo, se levanta do meio dessa galera, porque Deus não te chamou para se assentar no meio dessa laia. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, cuidado com quem você vem se assentando. Aqui, ó, primeira característica, Jesus estava sentado. Jesus estava sentado. Eu disse que Jesus estava. Segunda característica, pode ver lá no versículo. Vê lá no versículo. Jesus estava assentado. O que diz próximo? O quê? Oi? Oi? Ouvindo. Primeira característica de quem vai alcançar uma fé inteligente, ele se assenta. Segunda característica, ele. Estamos vivendo em uma geração onde ninguém quer ouvir ninguém. Existe uma socialista e ela estuda o comportamento dos adolescentes. É uma profissional, na minha opinião, é uma das melhores que existe. O nome dela é Regina Novaes. E a última pesquisa que ela fez com a geração jovem do Brasil, que ela estuda muito o comportamento dessa galera que é a geração Z. A última pesquisa que ela fez, ela comprovou que os jovens dessa geração, os jovens dessa, têm dois medos, assim, que consomem eles. Quantos medos? O primeiro, ficar desconectado em uma geração conectada. Você quer castigar a filha, desliga o Wi-Fi. Você quer acabar com o teu filho, para de pagar a internet. Essa geração não suporta ficar desconectado em um mundo conectado. Até você que é da geração X, que não tem dente na boca, ainda está colocando aparelho, você já está lá no seu Facebook. Aí agora imagina essa geração. Essa geração não suporta, tem medo de ficar desconectado, tem medo de ficar. O segundo maior medo dessa geração Z, sabe qual é? Estudar e ficar desempregado. Já que o medo deles é estudar e ficar, eles estão se esquivando dos estudos, não querem mais aprender, não querem mais ouvir. Vai falar com a sua filha, mãe, você já falou isso, agora não, mãe. De novo você vai falar, mãe, pelo amor de Deus, mamãe, depois você fala. Essa geração não quer ouvir, essa geração não quer. Então é muito complicado você ser um pastor, é muito complicado você ser um discipulador para uma geração que não quer mais. A segunda característica de quem tem uma fé inteligente, Tiago 1,19, está escrito, esteja pronto para ouvir. A Bíblia me orienta a estar pronto para, não, ouvir, estar pronto para. Tiago diz assim, esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em ficar nervoso. Hoje em dia tanta gente nervosinha, né? Eu vou falar na cara dela, eu vou falar na cara dela. Não, se ela falar na minha cara, eu dou na cara dela. Deixa eu só dar um toque para você. A maneira que você lida com o nervosismo determina se você tem ou não demônio. Toda vez que você vê uma pessoa nervosa, só faz isso aqui, ó. A maneira que a pessoa lida com o nervosismo determina se ela tem ou não demônio. Sabe aquela pessoa que fica nervosa, quebra tudo, chuta. Já te vi, diabo. Olha para quem está perto de você e diga assim, seja pronto para ouvir, mas seja tardio em ficar nervoso. Aqui, a Bíblia diz que quando você estiver irado, coloca a tua cabeça no travesseiro e espera para resolver outro dia. Esse é o conselho de Deus. Porque cientificamente é comprovado que quando você está nervoso, falta oxigênio no teu cérebro. Por isso que você fala sem pensar, fala sem raciocinar. Então entenda de uma vez por todas, vale mais ouvir do que falar. Vale mais ouvir do que? Sabe o que está escrito em Provérbios 17, 28? Em Provérbios 17, 28 diz assim, até o idiota quando cala a boca vira sábio. Você quer ver uma pessoa idiota ficar sábia? Ela é fechar a boca.
É a Bíblia que fala. Toda pessoa imbecil, tola, para ela virar sábia, basta fechar a boca. Por que você não cala a tua boca, hein? Algumas pessoas aqui deviam falar menos e ouvir mais. A Bíblia aconselha eu e você mais ouvir do que... Quando você fala, você se torna escravo das suas palavras. Agora, quando você ouve, as suas palavras se tornam suas escravas. Então entenda, é tempo de se calar e começar a... É complicado você estar num casamento onde só o teu marido quer falar, onde só a tua esposa quer falar. Hoje eu e você precisamos entender que Jesus estava sentado e ele estava sentado e ele estava ouvindo. Irmão, se tem uma coisa que Deus me deu, é a capacidade de ouvir. A minha esposa sabe. Eu sento, eu ouço a pessoa quantas horas for necessário. Esses dias eu dei um atendimento, eu ouvi a pessoa 2 horas. A hora que ela terminou de falar, sem parar, sem eu interromper. Depois de 2 horas que a pessoa terminou de falar, a hora que ela parou, fiz mais uma pergunta, ela falou mais 1h30. Minha esposa deu uma olhada para mim, eu dei uma olhada para ela. Não existe uma forma melhor do que você desenvolver a cura interior numa pessoa, do que você dar ouvido para ela. O problema é que hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer ouvir ninguém. Porque quando eu estou abdicando do controle. Você percebeu o que eu estou falando? Já faz um tempo aqui que eu estou falando. Vocês só estão ouvindo. Eu estou no controle, porque eu que estou falando. Quando você ouve, você abdica do controle. Todos vocês passaram um controle para mim, porque é eu que estou falando aqui sem parar. Quando a gente ouve, a gente dá o controle para quem fala. A gente dá o controle para quem? Está entendendo por que ninguém mais quer? Porque ninguém quer perder o... Na discussão você quer falar porque não quer perder o controle. No bate-boca você quer... A pessoa começou a falar no WhatsApp, você está falando isso. Antes ela escreveu, não vou escrever, antes ela escreveu. Você vê que ela está escrevendo um texto, mas começou o áudio, ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Estou aqui no áudio agora, ó. Estou falando, mandou. Mas a pessoa é tão rápida que você mandou um áudio, ela mandou 3, você pegou assim, vou desligar para esse demônio, vou ligar agora para esse demônio. Ninguém quer ouvir. Irmão, esses dias, saiu uma situação no WhatsApp, a pessoa mandou um texto para mim desse tamanho. Pá, eu li. Aquele texto que dá uma entristecida na gente. Se a gente não tem uma fé inteligente, a gente não dorme à noite. Aí, depois que mandou aquele texto, aí eu fingi que estava digitando, sabe? Você vai apertando os emojis, tal. Aí a pessoa mandou um outro texto, mas antes de mim, pá! Eu li outro texto. Aí eu falei, você está digitando de novo, tal. A pessoa falou, pá! Aí eu fui digitando, tal. A pessoa mandou um áudio de 3 minutos. Aí eu parei de digitar, eu ouvi o áudio. Sabe, a pessoa querendo causar, depois que ela mandou tudo, aí eu digitei, eu escrevi assim, se falamos na igreja. A pessoa não quer ir para a igreja nunca mais. Você não sentiu a necessidade de responder, pastor? Não. Sério, não. Não me sinto obrigado a responder. Ninguém. Na maioria das vezes eu leio e respondo mentalmente. A pessoa fala, você não me respondeu? Eu falei, eu respondi. Sabe quando você responde a pessoa mentalmente? A pessoa diz, pastor, você vai estar pregando hoje? Aí eu respondi mentalmente, vou, mas não escrevi. Ah, gente, conversa com o Batman aqui, ó. Ele é caladinho, ele é ouvido. Sabe o que você precisa entender? Às vezes você se sente obrigado a responder cada pessoa que não merece nem sua atenção. Ouve, irmão, ouve, eu estou ouvindo agora. Nossa, estou ouvindo. E eu trabalho com surdo, é melhor ouvir do que ser surdo. É melhor ouvir, conheço, é melhor ouvir. E eu vou ouvindo. Tem dia que tem vontade, eu tenho uma vontade de responder. Tem dia, a minha esposa diz assim, você não vai responder? Aí eu me lembro do artigo 5º da Constituição Brasileira. Eu não sou obrigado. E continuo ouvindo. Olha para quem está perto de você e diga assim, ouça. Porque o silêncio é o grito mais alto que você consegue dar. O meu grito mais alto sempre será o meu. Jesus estava sentado e ele estava. E o que mais? Terceira característica, que eu preciso encerrar.
O quê? Fazendo perguntas. A hora que Jesus estava assentado, ouvindo, e de repente ele começa a fazer. Ele começa a fazer. A hora que Jesus começa a fazer, ele dá a entender, em primeiro lugar para mim. Em primeiro lugar ele dá a entender para mim que ele não sabia de tudo. Porque quem faz pergunta, em primeiro lugar, está deixando bem claro que não sabe de tudo. Porque quem sabe de tudo não precisa fazer pergunta. É ironia você perguntar uma coisa que você já sabe. Quando Jesus começou a fazer, lembrando que ele tinha 12 anos, tá? Detalhe, você não vai encontrar nenhuma outra passagem onde Jesus tinha essa idade. Quando você ler qualquer outra passagem, já está com 30. Tá bom? Já está com 30, que já é a tua idade, está com 30 já. Eu queria Jesus meio adolescente, é aqui. Eu queria ver Jesus meio jovem, é aqui só. É o que tem para ser esse aqui. Qualquer outro texto ele já tem 30. Eu disse, qualquer outro texto ele já tem 30. Ele está assentado, ele está ouvindo e agora ele está fazendo perguntas. Ele está fazendo porque ele é o Deus encarnado. Então ele nunca tinha tido a experiência de fazer xixi, de fazer cocô, de acordar e saber que se não escova o dente você fica com mal. Se você andar no deserto, sovaco espuma, fede. Então ele era Deus, mas agora ele estava encarnado, ele estava tinha um monte de coisa que ele precisava aprender, muitas coisas que ele precisava, e ali com os doutores, ele começou a fazer pergunta. Ele começou a fazer, todas as vezes que você faz uma pergunta, todas as vezes que você faz uma, você está dizendo, eu não sei de tudo. Eu não sei de. Cadê o tecladista? Sobe ali um pouquinho. Por favor, eu vou pedir a sua ajuda. Toca uma coisinha ali pra gente. Espera um pouquinho. Que nota é essa aí? Quê? Dó. Todo mundo sabia que era dó? Se eu não perguntar, vocês não querem saber. Faz outra. Que nota é essa? Quê? Sol. Tem essa. Para mim era outra coisa, era uma coisa que estava acabando comigo a semana passada. Parecia um sol para cada um aqui em Guarulhos, né? Deus que me livre. Sol. Outra. Essa vocês sabem. Sabe sim, vamos lá. Tímida, mas vai falar sim. Qual é? Qual que é? Prazer, André. Si bemol, meu sétimo, mais nona. Falar 7 vezes é uma língua estranha que você já ganha de Deus. Sabe o que você precisamos entender? Que quem pergunta está dizendo, eu não. Se Jesus perguntou, quem é você para agir como se você soubesse de tudo? Obrigado, viu, querido? Quem é você para se comportar como se você dominasse tudo aqui na igreja? Você entendesse sobre tudo. Irmão, humildade, por favor. Pergunta, eu não sei. Você prefere responder pela pastora Andréia do que perguntar para ela, pastora, é desse jeito que funciona? Você prefere usar o nome do pastor Ney para responder algumas pessoas do que perguntar para ele, pastor Ney, é assim? Olha para quem está perto de você e diga assim, não tenha medo de perguntar. Primeiro lugar, quem pergunta está demonstrando que não sabe tudo, que não sabe. Segundo lugar, quem pergunta está mostrando fome que tem por conhecimento. Está mostrando o desejo que tem de aprender. Então Jesus estava assentado, ele estava ouvindo e Vamos lá, assentado, ouvindo e Não, vem comigo, ele estava assentado, ouvindo, mais uma vez. Quando todos os doutores da lei começaram a ouvir ele, se admiraram por causa do perfume importado que ele estava usando. Sim ou não? Se admiravam por causa da túnica de marca que estava no corpo dele. Se admiraram por causa da pele, que ele tinha uma pele que a dermatologista ia ficar com inveja, é isso? Se admiraram porque viram nele. Quantos anos ele tinha?
A igreja Nasci para Deus não é uma igreja que veio para te idiotizar. Não é uma igreja que veio para colocar umas vendas nos teus olhos e deixar você recebendo qualquer coisa. Deus levantou essa casa a fim de que você tenha uma fé, mas uma fé emocional, não. Uma fé ilusória, não. Uma fé inteligente. Uma fé que te faz se assentar, te faz ouvir, mas também te faz questionar. É uma fé que te faz analisar, é uma fé que te faz examinar, é uma fé que te faz pensar, repensar, refletir e discernir. Olha para quem está perto de você e diga assim: não perca a chance de questionar. Você vai entregar uma revelação para uma pessoa? Esses dias eu entreguei uma revelação para uma pessoa. Escuta aqui, ó. Deus manda eu te dizer, a pessoa começou a chorar tanto, que no final do culto a pessoa veio: tem como se repetir de novo? Porque eu não ouvi nada, eu fiquei muito... A pessoa, quando vem entregar uma profecia para mim, eu falo assim: pera! Vai! A pessoa pode falar em língua estranha, a pessoa pode sapatear, a pessoa pode rodar, eu tô aqui, ó. Por quê? Porque a minha fé é inteligente, eu preciso analisar, eu preciso refletir, pensar, repensar, verificar, discernir. Eu não vou engolindo qualquer coisa, não. No final da profecia, eu decido se eu recebo ou não, porque a Bíblia diz para mim julgar antes de receber. O que é isso? É uma fé inteligente. No Brasil, nós temos duas classes: o supersticioso, que acredita em tudo, e o cético, que não acredita em. O supersticioso acredita em. Ele tem o pé de coelho, ele não passa debaixo da escada, ele viu o gato preto, entra desesperado. Aí na carteira tem a nota de $1, ele tem o trevo, e ele tem acredita em. O cético não acredita em. Sabe qual é o mais fácil para ganhar para Jesus? O cético. É mais fácil você ganhar para Jesus quem não acredita em, do que quem acredita em tudo. Porque quem acredita em tudo é emocional, é sentimental, é burro. É burro. Por quê? Porque acredita em. Supersticioso. Nem vive. Ai, tem uma escada, não vou. Ai, mas eu tenho que ir, não vou. Ai, não vou. Passar debaixo da escada é uma desgraça. Acredita em tudo. Viu o gato preto, perdeu o que vem de gente às vezes. Ai, hora que eu estava vindo para ser um gato preto. A judiação do gato. O cético é o mais fácil para ganhar para Jesus. Sabe por quê? Porque o cético é o que mais se aproxima da fé. A fé não crê em tudo. A fé é inteligente. A fé não crê em tudo. Ah, mas ela sapateou, e aí? Ah, ele pulou de um pé só, o Saci também. A minha fé é inteligente, eu não acredito em tudo, irmão. Jesus estava ouvindo os doutores da lei, liberando a palavra, e ele perguntava, e ele... Eu quando sento, irmão, se assento ou não se assento para ouvir qualquer coisa. Em primeiro lugar, eu quero ouvir palavra, que hoje agora os pregadores estão contando muito caso. Ah, eu passei por isso, eu acho lindo, dá até uma emocionada na gente, mas eu ainda prefiro Bíblia. O que eu passei nas aldeias africanas, o que eu passei no extremo sul do sertão nordestino, o que eu passei nas aldeias indígenas, o que eu passei nos ribeirinhos, eu tenho cada história emocionante para contar para vocês, mas eu não quero te emocionar, eu quero que você saia daqui com a certeza e a convicção que esse ano será o melhor ano da tua vida. Eu quero que você tenha essa certeza. Eu quero que você tenha essa convicção. É quem está sentindo a presença do Senhor, quem aí já sentiu o toque, e quem está sentindo, e quem está sentindo, chega, irmão, de sentir. Eu quero ter certeza de que a minha vida vai mudar nas próximas 24 horas. Eu quero ouvir uma palavra que me dê a convicção de que esse mês de fevereiro vai marcar o meu ano de 2019. Eu quero ouvir uma palavra que vai me levar a analisar, a refletir, a pensar, a repensar, a discernir que Deus hoje tem para mim um divisor de águas. Eu não vim para mexer com a tua emoção, com o seu, hoje eu vim alcançar pela palavra o teu intelecto, o teu raciocínio.
Eu quero que você seja inteligente e entenda o Deus que você serve. Um Deus que tudo pode, que faz. Um Deus que não te traz teoria, mas te apresenta o caminho de uma nova vida. Eu não vim com teoria, eu vim te trazer um caminho de uma nova vida, que vai levar você a ter experiências extraordinárias com Deus nas próximas 24 horas. Diga comigo, eu creio nessa fé. A fé inteligente não acredita em tudo. Ela te leva a refletir, a pensar, a repensar, a analisar, a examinar, a questionar e a discernir. Olha para quem está perto de você e diga assim, não é emoção. É certeza. É convicção. E não opinião. Opinião é algo que você sustenta, agora a convicção sustenta você. E Deus quer cristãos convictos. Convictos. Convictos, convictos da tua fé, da tua fé. O apóstolo Paulo, eu combati o bom, eu consegui terminar a, escuta, e ainda guardei a minha inteligente, certeza, convicção. Mas é difícil. É difícil ver Deus ativando essa fé num povo que está tão zoado emocionalmente. Aumentou 1000 vezes o caso de psiquiatria nas crianças. 1000 vezes. O número de pessoas que estão sendo medicadas com remédios controlados só cresce. Terapeutas e psicólogos, os coachings, estão arrebentando de ganhar dinheiro. A geração está doente, porque querem resolver o resultado que trazem nas mãos. Todo mundo vem para a igreja com um resultado. Escuta, todo mundo vem para a igreja trazendo aí a pessoa coloca o resultado na tua mão, amigo. Ó, esse é o meu resultado do meu casamento, é o que resultou a minha área financeira, e a pessoa quer que a gente resolva o resultado que ela tem. Escute, todo registro e toda memória gera um pensamento. Todo pensamento gera uma emoção. Toda emoção gera um sentimento. Todo sentimento gera uma atitude. Uma repetição de atitude gera um hábito. E o hábito gera um resultado. Olha aí a teoria cognitiva comportamental. Escuta, todo registro na memória gera um pensamento. Gera esse pensamento vai gerar uma emoção. Vai gerar o quê? Dessa emoção vai nascer um sentimento. Vai nascer o quê? Esse sentimento vai provocar uma atitude. Vai provocar o quê? A repetição dessa atitude vai provocar um hábito. Vai provocar o quê? Esse hábito vai te trazer um resultado. O problema é que você traz para a igreja o resultado. Só que para Deus tratar esse Ele tem que mudar os seus hábitos, cancelar algumas atitudes, tratar alguns sentimentos, resolver algumas emoções, mudar alguns pensamentos e apagar alguns registros, ou tratá-los. Registros que talvez você carrega dos 6 anos de idade, 8 anos, 12 anos. Aí é uma área de psicomemória e memória celular. Sabe por quê? Porque todo sentimento não resolvido nas emoções gera uma prisão. E por detrás de cada prisão pode haver uma opressão maligna. É tanta gente com problema emocional e sentimental, que agora o que mais está sendo pregado na igreja é inteligência emocional. Inteligência emocional. E há quem diga, inteligência emocional é quando você controla as suas emoções. Ai, que idiotice. Por quê? Porque uma emoção não dá para controlar. Uma emoção não dá para... Escuta, uma emoção não dá para... Porque a emoção é a reação do corpo para provocar um sentimento. Escuta, a emoção é uma reação do corpo para provocar Só vou explicar para você. Sabe o medo? Diga comigo, medo. O medo é um sentimento, não é uma emoção. Só que para você chegar a esse sentimento, rolou uma emoção. Sim ou não? E quais são as emoções do medo? A pupila dilata, a boca seca, o estômago para de provocar ácido, o teu intestino para de peristaltar, ou seja, o que tem na bexiga você solta, o que você tem no intestino você solta,
o cérebro começa a dar uma ordem para as glândulas pitialinas parar de produzir saliva, manda uma ordem para algumas glândulas do teu corpo produzir o cortisoide para provocar intensamente os batimentos cardíacos, a fim de que você possa focar mais no problema. O cérebro dá uma ordem para que todo o sangue seja desviado para os músculos maiores do teu corpo, braços, pernas e costas. Por isso que a pessoa com medo, ela fica branca, porque o cérebro puxa todo o sangue e joga para os braços, para as costas e para a perna, para que você possa ter uma atitude rápida, se for necessário. Isso é emoção, é uma reação do teu corpo, é uma reação do teu... Como se controla isso? Como a gente diz para o intestino, volte a peristaltar. Como a gente diz para o estômago, volta a produzir ácido. Não dá, emoção não dá para controlar. Se emoção não dá para... Inteligência emocional não é quando você controla a emoção, é quando você entende como você funciona em cada lugar. Quando eu entendo a reação que aquela pessoa vai me provocar, se for uma reação ruim, eu prefiro não ir na casa dela. Ah, mas o que não é confrontado não pode ser mudado. Eu concordo, mas você está em tratamento ainda. Então, inteligência emocional é quando você entende as suas emoções, é quando você se conhece, é quando você se... Mas você gasta tanto tempo cuidando da vida dos outros que você até agora não se conheceu. Você devia stalkear o teu Facebook e não da tua amiga, porque você não se conhece. Ah, eu me conheço sim, se conhecesse não tinha se apaixonado de novo, trouxa. Ah, porque a pessoa apaixonada me deixa nervoso, desculpa. Ah, você foi agressivo agora, desculpa. A pessoa apaixonada, ela me deixa nervosa. Sabe por quê? Me deixa nervoso. Olha para quem está perto de você e diga assim, o nervoso, ele provoca atitudes impensadas. Então, vou controlar agora meu nervoso. O que você está querendo dizer, pastor? Que a paixão, ela tem o mesmo efeito do álcool. Os alcoólatras já ficam tudo tímido agora, que é que eu estou falando. Aqui, ó, a paixão, ela provoca o mesmo efeito do álcool, o mesmo efeito do... O que é? Afeta o córtex frontal do cérebro. A hora que afeta o córtex central do cérebro, você se torna incapaz de tomar qualquer decisão. Por isso que toda pessoa alcoólatra e toda pessoa apaixonada faz cada coisa que dá vontade da gente, olha, nunca mais vê a cara da pessoa. E a paixão, ela dura mais do que o álcool, viu? O álcool, ele fica no corpo por algumas horas. A paixão é de 12 a 18 meses. Tá vendo como você é tonta? De novo você embarcou nessa, né? E conheceu a pessoa no retiro. Nunca te vi, sempre te amei. Ah, pelo amor de Deus, é maconha que você está fumando junto com a paixão? Olha para quem está perto de você e diga assim, entenda as suas emoções. E aprenda que é tempo de se assentar, ouvir, questionar, para alcançar uma fé inteligente. Se todo o registro da memória gera um pensamento, o pensamento gera uma emoção gera um sentimento, o sentimento gera uma atitude, uma repetição da atitude gera um hábito, e esse hábito traz um resultado, o que você quer dizer para mim, pastor? Vigia com as suas emoções, é o que está acabando com você. A síndrome do pânico, a depressão, a fobia, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. O Senhor manda eu dizer para algumas pessoas aqui, passa as suas emoções pela cruz hoje. Teve pessoas que entraram aqui essa noite completamente abaladas emocionalmente. Tem gente que está tão abalado emocionalmente hoje que quase que você não vinha para a igreja. Olha para quem está perto de você e diga assim, dá uma segurada. Tem vitória para você. Ainda essa noite. Jesus estava assentado, ouvindo e questionando, assentado, ouvindo e perguntando, aí todo mundo começou a se admirar, porque viu nele o quê? Viu nele o quê? E o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de utilizar o conhecimento que você tem. Eu tenho conhecimento, aí eu estou utilizando esse conhecimento, eu sou inteligente. Tem gente que tem conhecimento, mas não usa o conhecimento que tem, sim ou não? Pessoa boba, burra, tola. Toda pessoa inteligente consegue utilizar o conhecimento que tem, consegue utilizar o conhecimento que... Jesus tinha conhecimento, ele estava utilizando, ele se mostrou inteligente e ele alcançou admiração. A inteligência é diferente da sabedoria. A inteligência é algo que você alcança assentado, ouvindo, escutando. Escuta, na faculdade, no cursinho, na teologia, ou seja,
A inteligência você alcança ouvindo e aprendendo com alguém. Ouvindo e aprendendo com? Sabedoria não, sabedoria é de Deus. Sabedoria é de? Sabe quando a pessoa começa a tocar teclado e a pessoa nunca foi para uma escola? Você olha para a pessoa e se você não passou pela cruz, você sente inveja? Porque tem gente que canta, a pessoa faz o melisma, faz a firula, faz o drive, faz o falsete, atinge a uma oitavada, você fala, onde você fez escola de canto? A pessoa fala, nunca fiz. Se você tem uma arma, você atira na cara. Se você não é liberto, você tem inveja. Sabedoria, a pessoa tem um conhecimento não adquirido humanamente. Veio de, sabe o que diz em Provérbios? Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu, a sabedoria, habito com a... E o que é prudência? Prudência é a capacidade de calcular o impacto de uma decisão. Toda pessoa prudente, ela tem sabedoria. O que ela faz? Antes de ela terminar um relacionamento, ela já sabe o impacto que vai ter aquele término de relacionamento. Para não ficar essa palhaçada que você vai e volta com ele. Você percebeu? Você não tem vergonha de você? Se fosse você, eu tinha vergonha. Vai e volta. Ele sempre você volta por causa da tua mãe. Sua mãe, você não sei como a sua mãe te aguenta também. Por quê? Porque você não é prudente. Prudente é quando você calcula. Um monte de gente saiu da Nasci para Deus, está com vontade de voltar, não tem coragem. Se tivesse calculado o impacto que teria quando saiu, não tinha saído. Porque sair de uma igreja, irmão, é coisa séria. Calcula o impacto que vai ter quando você for sair de uma igreja. Sabe por quê? Porque provavelmente você quer essa soberba, esse orgulho, você não vai conseguir voltar. Olha para quem está perto de você e diga assim, sabedoria e prudência. Calcule o impacto das suas decisões. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Escute, cada um de nós somos responsáveis pela decisão. Então para de responsabilizar uma pessoa por uma decisão que foi você que teve. Assume. E aí você observa que Jesus demonstrou inteligência. Eu disse, olha para quem está do lado e diga assim, a inteligência não substitui a fé. E a fé não substitui a inteligência. As duas caminham junto. Não basta ser só inteligente, você tem que ter fé. Não basta ter só fé, você tem que ser inteligente. A inteligência e a fé caminham juntas. Quando todo mundo se admirava com a inteligência de Jesus, o que Jesus começou a fazer? Quarta característica, para me encerrar. Ele se assentou, ele ouviu, ele perguntou e agora ele fez o quê? Ele fez o quê? Fez o quê? Respondeu. Toda pessoa que tem uma fé inteligente, ela se assenta, ela ouve, ela pergunta e ela responde. Toda pessoa que tem uma fé inteligente, ela se... Não vi, ela... Toda pessoa que tem uma fé inteligente, ela se... Nós estamos aprendendo com um camarada que tinha quantos anos? Jesus está dizendo para você, se... Diga comigo, Senhor, me ensina. Dia a dia. A Bíblia diz que a nossa resposta, no livro de Efésios, diz que ela tem que ser confiante. Em primeiro lugar, a nossa resposta ela tem que ser... Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz que a nossa resposta tem que ser agradável e temperada com sal. Eu disse... No primeiro livro de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz que a nossa resposta tem que ser dada a cada um de maneira mansa, expressando o significado da nossa esperança por um coração santificado em Cristo. Não é, eu vou responder ela, não é responder. Não, vou escrever aqui, não é escrever. Em primeiro lugar, a tua resposta ela tem que ser confiante. Eu disse que ela tem que ser... Em segundo lugar, a pessoa tem que achar graça na tua resposta. Ela tem que ser agradável. Ela tem que ser... Não, é difícil falar, mas a gente vai ter que falar. Ela tem que ser... Se não for para responder uma pessoa de maneira... Cala a boca. Porque de gente mal educada, sem educação, é o que mais tem no Brasil. Deus não quer levantar mais um sem educação, mas uma pessoa grosseira, hostil e mal educada.
você tem um coração santificado. Eu disse que você tem um coração. Toda pessoa que tem um coração santificado em Jesus, pela cruz, em Jesus consegue dar uma resposta confiante, agradável e mansa. Eu sei que às vezes a gente não quer dar esse tipo de resposta, mas foi por isso que Jesus enfrentou a cruz. E olha para mim, a cruz não é de isopor, e o deserto que ele te fez passar não tinha ar-condicionado. Então deixa a cruz, que não é de isopor, e o deserto que você passou, que não tinha ar-condicionado, santificar o teu coração para você entender que a resposta tem que ser confiante, agradável e mansa. Confiante, agradável e outra coisa, temperada com sal. Temperada com? Porque a Bíblia diz que a nossa resposta tem que ser temperada com? Porque todas as vezes que você come algo com, você tem? Tem gente que falou pressão alta? Também. Você tem sede. A Bíblia está dizendo assim, quando você der uma resposta para alguém, além de ser agradável, além de ser, seja temperada com sal, deixa a pessoa com sede, deixa a pessoa com? Esses dias um irmão disse assim para mim, eu estou passando por isso, o que você acha que é, pastor? Eu falei, isso aí é engenharia genética. Porque através da estrutura genética do dióxido de ribonucleico, não passa apenas o comportamento, a característica física e genética. É uma maldição hereditária que corre por 3 gerações. É uma herança espiritual que se misturou entre você e a tua esposa, e certamente de 3 gerações passadas. Ele falou, oi pastor, volta aqui. Eu falei, a gente fala depois. Sabe quando você dá uma resposta para a pessoa que ela quer falar mais com você? Agora as pessoas não têm prazer de falar com você, né? Você é grossa, você é estúpida, você é ignorante. E sabe qual é a minha tristeza? Seu pai também era desse jeito. Inconscientemente você está repetindo seu pai e você não está vendo. Deus te chamou para que a sua resposta seja confiante, agradável, mansa, temperada com sal e que traga significado para a tua esperança, que nada mais é a capacidade de resistir à pressão do tempo. Olha para quem está perto de você e diga assim, se não for para responder de maneira confiante, agradável e mansa, fecha a boca. Se não for para responder de maneira mansa, agradável e confiante, desliga o celular. Não liga, não escreve, não posta. Porque Deus quer cristãos que se levante com uma resposta, que se levante com mas uma resposta confiante, uma resposta agradável, uma resposta mansa e que traga significado para a nossa esperança através de um coração santificado na cruz. Olha para quem está perto de você e diga assim, aprenda com o menino Jesus, que aos 12 anos te ensina a fé inteligente, que te faz se assentar, ouvir, perguntar e responder. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, é tempo de você raciocinar, porque as suas atitudes estão sendo tão emocionais, tão sentimentais, que sinceramente, essa fé sua não vai te levar para o céu. Uma fé que te faz ser dodói, vidrinho, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou o mosquito que rodeia o cocô do cavalo do bandido, eu sou gorda, meu cabelo é duro, eu não presto. Que isso? Quando Gideão disse para Deus, eu sou pobre, a minha família é pobre, a minha tribo é a mais pobre, no meio dos meus irmãos eu sou o mais pobre, eu sou disse Gideão. Essa é a opinião que você tem de você. Agora a opinião que eu tenho de você é que você é um guerreiro e através de você um exército vai cair. Esse espírito de autocomiseração na tua vida tem que cair. Como vai cair, pastor André? Seja inteligente, irmã. Seja inteligente, comece a acreditar um pouco mais na tua habilidade, na tua competência, no teu potencial, no teu dom, no teu talento, na tua chamada e na tua vocação. Como? Através da fé. Uma fé que não vacila, não oscila. Uma fé que não é como a onda do mar que vai e volta. Não é como a palha que o vento espalha. É uma fé que te traz certeza e convicção, certeza e convicção, certeza e convicção, certeza e convicção. Uma fé que não é ilusória e nem emocional. Ela é inteligente. Diga comigo, essa fé me fará ter uma ideia, ainda essa semana, que vai mudar a minha história.
O Senhor mandou dizer para algumas pessoas: ainda essa semana eu vou te dar uma ideia que vai mudar a tua história. Ainda essa semana eu vou te dar uma ideia que vai mudar a tua história. Olha para quem está perto de você e diga assim: você só precisa de uma ideia. E a fé inteligente te fará se mover no campo das ideias. Olha para quem está do outro lado e diga assim: guarda as suas emoções. Guarda as suas ilusões. Agora é fé. Irmão, ó, aqui ó. A fé ela é tão inteligente que ela me leva a tomar decisões necessárias e importantes, mesmo que as decisões vá de encontro ao meu coração. Sabe quantas decisões eu já tomei esse ano que me fez chorar, me fez ficar sem dormir, eu fiquei mal? Várias. E você tomou? Tomei. Você sofreu? Sofri demais. E o que você descobriu? Que chorar não mata. As lágrimas estão relacionadas ao hormônio de estresse. Por isso que quando você chora, alivia. O que você está me aconselhando? Chora, irmã, vai chorar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: chora. Ó, eu aconselho todo mundo que está aqui chorar 12 horas sem parar. Dá uma dor forte de cabeça, mas depois passa também. Dá uma aliviada. Agora o que a gente não pode é deixar de tomar decisões por não conseguir lidar com as nossas emoções. É melhor você chorar agora do que chorar pelo resto da vida. É melhor você terminar esse namoro agora do que depois ter que passar por um divórcio amanhã. Hoje o Senhor manda eu te dizer: tome decisões importantes e necessárias, mesmo que elas vá de contra o seu coração. Deus não chamou eu e você para se mover pela emoção e nem pelo sentimento. Ah, eu fiz porque eu senti, eu fiz porque eu me emocionei. Não, eu fiz pela fé. Eu fiz com certeza e convicção. Deus não quer mais ninguém na Nasci para Deus se movendo porque sentiu e porque se emocionou. Deus quer que essa igreja se mova dessa maneira. Quer servir a Deus? A fé que vai te trazer. Porque ela é inteligente. Se coloque de pé onde você está.